terreno fora, fazer a casa que eu quero, né? Daí apartamento é complicado. Terra moldada à mão, isso aqui lembra mais ou menos alguma coisa também que ficou meio moda, o pessoal gosta de chamar de couve, que é indicado para terra mais argilosa. Daí a gente mistura palha, fibra vegetal, para reduzir o problema da retração. Umedece a terra, mistura de forma que a gente consiga moldar, mas que não precisa deixar dentro de uma forma secando. A gente molda, ele não esborracha, nem está esfarelado, ou seja, tem a consistência suficiente para ir empilhando. Então vai empilhando ele úmido, não precisa esperar secar para depois juntar com a argamassa. Vai empilhando ela úmida. Então é um exemplo bem típico da casa feita de bojo, né, ou façoneiro, ou o que chama de Kobe, que é na República dos Camarões. Então é feito com essas pelotas, vão sendo empilhadas, e daí já vai dando acabamento. Está úmido ainda, então não precisa largar a máscara. Está úmida, vai colando uma na outra, e vai molhando a mão e vai fazendo acabamento. Então, esse desenho aqui tem várias funções, a mais evidente está aqui, né? Eu tinha outras fotos mais coloridas, mas não sei porque não está nessa apresentação. Isso aqui durante a construção tem utilidade, depois de construído também, e quando chove, como tem esse formato, para não ser muito grande a velocidade da água. Então quando faz essas saliências, a água vai ter que ir fazendo isso, diminui a velocidade, diminui a erosão, o impacto. E o buraco lá em cima arremata com um chapéu de fibra vegetal, né, de palmeira, né? Folha de palmeira. E a casa, na verdade, a casa Augusto, tem o formato aí de um projétil, né? Na verdade, a casa não é só isso. Isso aqui são vários compartimentos da casa. Está ligado aqui, né? Então tem esse maior aqui, ele é bem maior mesmo. Tem o compartimento da mulher, onde fica a vaca também, a cabra, dá o leite. Não vou ter muito detalhe. Muito longo o negócio aqui. Terra empilhada é muito parecido com o anterior, de uma outra região da África, também é terra mais argilosa, misturada com palha, etc. Vai empilhando as bolotas e já vai alisando. Depois pode ou não pôr o reboco de revestimento. E daí não produz só aquelas coisas exóticas como aquele desenho anterior, né? Não que não seja exótico isso aí, né? Esse é um palácio na Arábia Saudita feito naquela técnica da bolota empilhada, da roxa, né? Faz a massa, faz o molde, como? Não. Umedece a terra, a massa, mistura palha, mas não é mole, que nem a gente vai ver com o adobe, tem que jogar dentro da forma. A gente consegue moldar uma bolota e ela mantém a forma e vai empilhando. Conforme vai empilhando isso, dando a volta, vai perdendo a umidade, vai conseguindo fazer as próximas camadas sem... Essa terra deve ser bem argilosa. Tem que ter terra bem argilosa. Isso aqui, essas ranhuras, não significa que cada bolota, cada camada de bolota tem essa altura. É aquele espaço. No espaço, eles já vão fazendo essa ranhura, que é decorativo e também é uma história para diminuir a velocidade da água e diminuir a erosão. É a região que tem baixa precipitação, né? Que tem baixa incidência de chuva. Então, normalmente, a cobertura não precisa daqueles telhados com beirais para jogar água longe. É terraço. E o terraço também é feito com terra. Não é feito de terra, só de terra, é feito com terra, né? Então tem estrutura de madeira, peças maiores, varas menores, formam um tablado e coloca camadas de terra compactando em cima. E fica esse parapeito, fica o terraço normalmente também tem uso, né? Esse desenho aqui diz a lenda não, a literatura, né? Que provavelmente o original era feito com terraço contínuo, mas como fica exposto, então tem a ação da chuva, então fissura, daí tem uma fissurinha, a chuva vai escorrer por ali, vai desgastando, começa a formar esse desenho. Daí eles já incorporaram esse desenho à arquitetura, então já faz com esse acabamento, todo pontiagudo, e faz a caiação nas aberturas e aqui em cima para proteger um pouco mais, né? É um pouco mais resistente ao intemperismo. Nessa técnica aí,
Quem mais aqui é noveleira? Quem aqui assistiu o Clone? Lembra? Ninguém sabe que lembra do Clone aqui? Aquela novela do Clone? Lembra que era naquele bairro do Rio lá no Marrocos, né? Parece que Marrocos era um bairro do Rio, né? Eles iam e voltavam daquele Marrocos, assim, como quem vai ali na vendinha, né? Mas enfim, aquelas casas lá eram construídas desse tipo. Vocês viram, lembram que tinham os terraços, secava lã, tingida, couro, aquelas coisas lá em cima, né? Mas você tem outro exemplo, usa a técnica, isso aqui é uma tipologia arquitetônica aí que não foge muito para a gente entender como casa, né? Mas é feita na mesma técnica. Isso aqui no sul da França. Você sabe o que eu tenho observado? Que em Palmas eles estão construindo muito casa assim, com essa jogada de não chega a ser um sobrado, né? Porque isso daí não é um sobrado. Não. Mas eles fazem assim. Então eu estou pensando, eu vejo umas casas assim, muito altas. Aí e com esses telhados assim sobrepostos. Aí o banheiro é um absurdo de teto lá em cima. E aí eu falo assim, que desperdício, gente. Nós aqui achamos um desperdício de banheiro. Aí eles falam assim, que é porque lá é muito calor, então eles fazem algo. Você tem seu pé direito maior. Mas aí sabe o que eles fazem? A casa da minha filha mesmo fica hermeticamente fechada. Por quê? Eles colocam aquelas portas de vidro e temperado, né? E janelas também. Aí você fecha aqui. Aí dá muito calor. Você bota o ar-condicionado em todos os Então, mas aí é tudo. Agora tem tudo nada a ver de sustentável. Não, mas é um despropósito isso, né? Aquela janela, porque não respira, não tem. Mas isso é comum lá. Você vê as casas. Não, mas em todo lugar, né? Não é só lá. Também. Todo canto. Mas Então, é uma arquitetura equivocada, né? Não considera as condições do clima, não considera nada dessas variáveis aí. eu falo assim, Reproduz um modelo em qualquer lugar, é sempre igual, ou é modismo também, né? o arquiteto é o mesmo, né? Essa sala aqui mesmo, totalmente inadequada. Aqui, na verdade, ela era grande, dividida no meio, fazer duas, né? No tempo que tinha turmas muito grandes. Daí ficou janela de um lado só, que não resolvia para nada, puseram ventilador, agora tiraram, né? Não dá para ter ventilador na sala de aula porque não tem como, né? Olha o barulho. Ou escuta o ventilador ou escuta o professor. E no refresco também, que só circula o ar quente, o motor esquenta mais ainda o ar, etc. Né? Está tudo inadequado. Casa de ferreiro esquerdo de pau, né? Mas vamos voltar para a terra, o adobe. Chegou no tal do adobe, que eu acho que a oficina foi passada para vocês, que é de adobe, né? Para de terra, né? Bom, então eu já falei, dentro do adobe, todo mundo já sabe o que é adobe, né? Agora só fazer. Só lembrando, mostrando aqui o desenho, então a terra pode ser, o ideal para fazer adobe é terra mais arenosa, com em torno de 20% a 30% no máximo de argila. Se tiver mais argila que isso, dá para fazer adobe, dá, mas aí precisa colocar alguma fibra para reduzir a retração e as fissuras, né? E o surgimento das fissuras. Então precisa ser uma terra mais arenosa. Exemplos aqui rapidinho de construção com adobe. Isso aqui, antes de fazer a casinha, o protótipo de adobe, eu, no aluno orientado de iniciação, o adobe a gente molda em forma, normalmente em forma de madeira. Daí qual o formato da forma? O que você quiser. Qual o tamanho que quiser. Pode fazer de 1 em 1. Não tem um mínimo, não tem um máximo? Não. Pode fazer o tamanho que quiser, né? É lógico, para a gente construir hoje, vamos dizer aqui em Bauru, um adobe, dependendo do tamanho que você fizer o adobe, vai dar uma espessura de parede, depois fica difícil você achar esquadria. Então, se quiser usar a esquadria comercial, tem 12 ou 16 no máximo, uma patente, nem acho que 16, mas menos que 12 até centímetros de largura, daí vai ser difícil começar a fazer uma parede muito espessa. Essa vez já vai sobrar aquela lateral, né? Então, faz de acordo com a modulação desejada do projeto. Mais alto, mais baixo, isso varia muito de região para região. Pode fazer moldar de 1 em 1, pode fazer forma com 2 adobes, 4. A gente estava tentando usar uma forma para 6 adobes, para aumentar a produção, né? Mas aí com 6 tem que trabalhar sempre em 2. Professor, depois que ele é feito, não pode cortar com o tijolo que quebra? Pode. Pode? Pode.
fazer meio tijolo. Pode, normalmente. Pode rasgar a parede, como está acostumado a fazer com o outro, para poder incutir a tubulação, se quer fazer embutida. O adubo seria mais inteligente com o adubo e uma parede mais espessa, né? Não fosse essa questão das esquadrinhas. Porque dá mais conforto térmico, tudo, né? Mas aqui, ó, para untar a forma, como fazer bolo, né? Molha a forma, passa areia, depois joga o barro dentro e já tira em seguida. Não vai deixar secar dentro da forma, né? Vai moldando e tirando. Areia. Molha, passa areia para não grudar na forma, para untar. Daí joga o barro dentro e já desforma. Isso aqui, como eu estava usando a forma para 6, eu planejei fazer a forma sem fundo. Então a gente passa areia, deixa um monte de areia do lado, um tambor, molha a forma dentro, passa na areia, daí tem que colocar a forma, se ela é sem fundo, no local onde o tijolo vai ficar secando, o adubo vai ficar secando. Joga o barro dentro, puxa a forma, o adubo fica lá. Outra alternativa, que é o que a gente vai usar lá, que é mais prático, é fazer a forma individual com fundo, porque daí eu posso molho a forma, passo a areia, venho perto do monte de barro, jogo o barro dentro, daí levo a forma e desformo lá, né? E dessa maneira aqui, a gente tem que preparar o tempero para os adubos, dá uma nivelada, né? Raspa a panchada, joga uma areia para não grudar o adubo no chão, mas a forma é onde ele vai ficar parado lá secando. Então eu tenho que levar o barro até lá. Daí começa a ficar complicado, põe o barro no carrinho com uma pá, é pesado, né? Então é mais fácil carregar de moinho. Então essa etapa de untura dessas formas, untar a forma, jogando o barro dentro, ó. Então o barro, o ideal é que tenha liga suficiente, ó, para formar uma bola e a gente conseguir pegar. Se a terra for muito arenosa, não é tanto interessante esse som aí. Eu estava fazendo, a namorada do Leandro estava filmando, né? Então tem as conversas paralelas, né? O ideal é que eu consiga formar um bolo, pegar e jogar na forma. Se a terra for muito arenosa, aqui a gente vai ter dificuldade com a terra que foi encontrada. Não vai ter a liga suficiente para pegar um bolão, a gente vai pegar e dar uma esfarelada. Essa terra aí que usou? Oi? Essa terra que ele está usando aí, ele tem até uma consistência boa? Né? Essa terra é trouxe americana. É bem argilosa, tinha 57% de argila. Está bem. É a terra que eu usei no tempo da tese do doutorado. Terra de Jaú não sabe fazer isso aí, né? Depende, ela é muito argilosa? Ah, lá é. Daí pode misturar areia. Uma forma de estabilizar não é só o cimento. Se a terra é muito argilosa para fazer adubo, mas eu tenho uma outra terra que é arenosa, a gente mescla as duas até chegar na proporção mais adequada. O cal teria alguma função também nisso? No adubo, não. Normalmente no adubo não se usa cal, cimento. Você está trabalhando com muita umidade. Daí o cimento, quanto menos água, mais resistente. Muita água, ele perde muita resistência. E tem que trabalhar logo. Tá? Se o cimento ficar muito resistente, ele racha. Né? Oi? O cimento não racha, ele fica muito resistente. Colocar muito cimento, ficar mais. Não, fazer adubo no conhecimento. Vamos ver se vocês podem. Não dá, porque trabalha com muita umidade. É barro. Umidade, é. O cimento vai no solo, o cimento, que é aquele da técnica da terra seca. Mas, vai também no solo, mas ele vai no solo, o cimento dá resistência à compressão, né? Mas é pouquinho. Pouquinho. É uma parte de cimento para 14 de terra. Muito. Põe uma lata de cimento, 14 latas de terra. Varia de 9 a 14, né? Mas assim, é bastante terra e pouco cimento. Pouco cimento. Mistura o cimento na terra seca. Depois põe um pouquinho de umidade, compacta, e depois a umidade é muito baixa, é a ótima de compactação, que é a umidade bem baixa, não é a umidade não é suficiente para hidratar o cimento. Então o tijolo de solo cimento, já que eu não estava falando dele, né? Mas depois tem que passar pelo processo de cura. Tem. E que dá umidade para ele continuar, o cimento continuar reagindo e ser utilizado na sua totalidade, né? Porque senão desperdiça esse cimento. Bom, daí já passou o filme, né? Forma de madeira. Daí joga o bloco, o ideal é que a gente jogue a porção de terra toda para fazer o adobe e com sobra, para retirar o excesso. Depois a gente levanta a forma, já sai lá o adobe, né? Com ele ainda molhado. Na hora, molhado. Então, quantos por cento de umidade tem que for fazer adobe? Não sei, não interessa saber.